Fala galera, tudo bom? Seguinte, hoje eu vou dar uma pausa naquele nosso papo que estávamos tendo sobre conjugação verbal e vou falar um pouquinho sobre os muitos tipos de muito que existem no inglês. Porque isso normalmente confunde muitos dos meus alunos, pelo menos os meus alunos se confundem de vez em quando, eu tenho que repassar isso aqui. Então essa é em especial para os meus alunos que se confundem na utilização dos muitos em inglês. Bom, vamos começar pelos dois principais aqui. O much e o many. E eu já vi várias explicações a respeito disso, como por exemplo, much é usado para coisas incontáveis e many é para coisas contáveis. Eu acho que isso só dificulta mais ainda o entendimento dos alunos. Eu acho muito mais prático lembrar do seguinte: much significa muito e many significa muitos. Bom, aí você resolve a questão quase que inteiramente. Só que você tem que lembrar do seguinte: quando eu utilizar much e many, eu estou falando sempre sobre a quantidade de algo, né? E se eu falo sobre a quantidade de algo, eu tenho que colocar esse algo logo após much e many, ou seja, eles têm que ser seguidos por um substantivo, né? Então, se eu quiser falar, por exemplo, muito dinheiro, a quantidade de algo, ou seja, de um substantivo, eu vou falar much money. Se eu quiser falar muito tempo, eu vou falar much time. Se eu quiser falar muitos amigos, eu vou dizer many friends. Muitos livros, many books. E assim por diante. E você matou a questão. Só que agora é o seguinte: além do much e do many, eu tenho o famoso a lot of. A lot of, né? Aí é o seguinte: se você ainda assim está em dúvida sobre se usar o much ou o many, usa a lot of, que ele pode substituir os dois, tanto o much quanto o many. Então eu posso falar much money, mas eu posso falar a lot of money. Eu posso falar many friends e posso falar a lot of friends. Você mata a questão assim também. Só que além do much, do many e do a lot of, que sempre se referem à quantidade e sempre são seguidos por um substantivo, existe também o a lot. A lot significa muito, mas ele nunca vai se referir a uma quantidade de algo. Ele não vai estar ligado a um substantivo. Ele vai sempre estar ligado a um verbo que o precede. Então é uma ação muito praticada. Então, por exemplo, eu trabalho muito. Eu não vou dizer I work much, I work many ou I work a lot of. Eu vou dizer I work a lot, porque work é um verbo. Eu estudo muito. I study a lot, porque study é um verbo. E assim por diante. Um exemplo para vocês entenderem melhor isso aqui. Se eu falar, por exemplo, eu leio muito, eu vou dizer I read a lot. Mas se eu quiser falar eu leio muitos livros, eu vou dizer I read a lot of books. Porque aqui, esse a lot está ligado ao verbo, e aqui o a lot of está ligado ao substantivo. Da mesma forma, nessa frase, I read a lot of books, eu poderia dizer I read many books, sem problema nenhum, né? Porque já que eu leio muitos livros, logicamente eu não poderia dizer I read much books, porque eu não vou, seria incoerente dizer eu leio muito livros, né? E assim se resolvem a grande maioria das questões que vocês possam ter referentes a much, many, a lot of e a lot. Só que ainda nos resta mais um, que é o famoso very, né? E aí o seguinte, nós temos o much, o many, o a lot of, que são ligados a um substantivo, o a lot, que é ligado a um verbo, e o very é ligado a um adjetivo, a uma qualidade. Por exemplo, muito velho, very old, muito jovem, very young, muito quente, very hot, e assim por diante. Legal? É isso por hoje, gente. Grande abraço.